Boa noite, galera do Pode Aparecer. Boa noite, galera. Quanto tempo? Depois de um tempinho voltamos, né? Caraca, quase um ano, muitas Quase um ano. mudanças, muitas coisas aconteceram nesse período. Mas voltamos com bastante novidades também, né? Um pouco Bastante. nervoso. Um pouquinho nervoso, nervosismo, desacostumado com as desacostumando. câmeras. Um ambiente novo, um espaço totalmente legal. Incrível. Incrível. Já vamos colocar aqui pra vocês que vocês podem vir aparecer daqui a pouco. Vai aparecer aqui o avisozinho aí na TV. Pra quem quiser vir aqui, tá super convidado. E vamos falar de nossa convidada, né? Isso aí, que tá? hoje é uma pessoa especial, né? Especial. A gente vai Especialista. abrilhantar o nosso programa, nosso primeiro podcast de retorno com uma pessoa magnífica. E o Marcos faz a apresentação, porque ele Como faz de a costume, apresentação né? como de costume. E vamos vida que segue. Todo seu. E nossa convidada de hoje, ela iniciou a sua trajetória como professora ainda durante a faculdade. Vocês acreditam? Que negócio curioso, né? Isso tudo por... Vai contar. Isso tudo porque ela se destacou na educação, a dedicação que ela tinha pela educação. Depois, posteriormente, né, ela migrou para o mercado imobiliário. E aí ela acumula, na verdade, né, 14 anos de experiência. Participando, inclusive, do desenvolvimento das primeiras casas geminadas aqui de Linhares, no Espírito Santo. Atua por 10 anos como correspondente da Caixa e levando os sonhos, né, para os seus clientes, o grande, o tão sonhado, a casa própria, né? A busca pela casa própria. Tudo isso pelo meio do Financie Direito Brasil, certo? Esse também é um projeto, mas a gente vai falar. A gente vai contar tudo para vocês. E além disso, eu a conheci ontem, né? O Emerson tem uma intimidade maior com ela, mas eu já fiquei encantado, apaixonado, porque é uma mulher determinada, forte, aquela mulher que chega impactando, sabe, o ambiente. Quando chega, todo mundo olha, além de ser linda, educada, meiga. Vocês vão conhecer hoje quem? Fala aí pra galera. Rose Bufante! Seja muito bem-vinda, Rose. Saiu um corretor pra mim ali. Gente, tem que trazer o lencinho, né? A caixinha. Oh, meu Deus. Ela tava nervosa. Eu sempre fico nervoso aqui também. Estou nervosa. Mas calma, que você pode aparecer e é tudo de boa, é um bate-papo. É pra gente conhecer você. Rose Bufante. Rose ou Rosilene? A gente vai discutir isso. Na aí verdade, durante o dia. assim, nem eu me reconheço mais como Rosilene, né? Então, Rosilene pra mim é só quando a mãe tá brava, que ela fala Rosilene! Aí pronto, aí eu lembro Aquele do meu nome impactante, né? Agora, assim, minha identidade profissional e pessoal é Rose. Rose. Rose é mais fácil também. Rose, é. E quem é Rose fora do trabalho? Nossa! Já quero começar assim, da noite. porque eu quero conhecer também, né? A gente conseguiu Essa bater. pergunta capciosa seria mais no meio do bate-papo final. Ele já abriu, sabe? Já abri. Ele já veio falando pra Querendo esse saber Primeiro ele quem deu toda é. essa apresentação, assim, ele falou, ui, é tudo isso mesmo? Eu vou começar com você ao contrário, conhecendo a Rose para entrar no trabalho. Arrasou. É sempre difícil falar da gente, né? Da gente, assim, quem somos nós? Alguém te faz uma pergunta, fale pra mim suas qualidades, você já fica... Parece que você fica tímido de falar de você, de falar o quanto que você é bom em algo que você sabe que é bom. Então, assim, quem é a Rose? A Rose, pra mim, ela é a personificação de todas as atitudes que ela tem no dia a dia. Então, às vezes, pra você, eu seria uma pessoa muito legal. Mas para você, eu posso não ser tão legal. E aí, assim, o que a gente tem que parar e pensar? Por que a Rose é legal para um, não é tão legal para o outro? Será como que é esse feedback do outro? Porque às vezes o que você acha de alguém não está em mim, está em você. Verdade. Então, assim, para mim, a gente é um resumo da vivência de tudo aquilo que a gente pratica no dia a dia. Seja profissional, seja pessoal. E para mim é bem diferente estar aqui, porque assim, todos os lugares que eu vou para falar de quê? Coisas profissionais. Onde a gente veio para quebrar. A gente perguntou assim, Rose, o que a gente vai falar? Ela falou, o que a gente vai falar? Aí eu falei com ela sobre você, sobre a pessoa Rose. Oi? Vamos falar sobre a Rosilene, que a mãe chama atenção, que grita. A mãe da Laura. Laurinha, beijo. Você vai assistir.
Não, vai É que ontem. isso, eu acho que é isso. Respondi a É um pergunta? reflexo, né? É um Você reflexo. diria. É um reflexo. Nós De- somos reflexos do que a gente tem Do dentro. que a gente tem dentro. Você só consegue dar aquilo que você tem. Então, quem você é? Você é um reflexo do que está dentro. É isso aí. Por isso que muitas das vezes a gente costuma apontar algumas coisas, na verdade, são. É o interior, né? É o Falando interior. mais alto, e aí você tenta criticar um próximo, mas na verdade você tá auto se criticando, né? Exatamente. Normalmente Certo. é assim. Normalmente toda crítica, ela vem acompanhada muito do que tem no outro e não necessariamente do que tem em você. Mas a gente às vezes não tem sabedoria para isso. A gente vai adquirindo isso ao longo dos anos. E adquire, tá? Vocês vão chegar lá ainda, calma. Ai, em nome de Jesus. Ai. Falei isso não pelo perfil, é pela idade, tá, gente? E já que você falou em trabalho, Rose, se você Hum. tivesse que resumir a sua trajetória em uma frase, a Rosilene, a Rose no mercado de trabalho, o que que a gente esperaria assim dessa frase? Assim, eu sei que é muito Resumir rápido. uma frase? Isso. Eu sou uma vencedora. De fato sou, Bastante. né? E falo assim, sem presunção, sem arrogância. Quando você começou a ler aí, né, de como que eu iniciei e tal, então, quando eu volto e eu lembro de onde eu vim, de onde minha família veio, para eu estar aqui hoje, eu sou uma vencedora. Então, assim, eu cresci em um lugar que, se você procurar no Google, eu nem sei se você acha hoje, dá um Google aí, vai. Você é capixaba? Você é capixaba aqui? Eu Do estado? nasci em Ares, mas eu cresci em um lugar chamado Córrego das Abóboras. Tinha abóbora lá? Muita abóbora. A abóbora já deu briga em programa de televisão, mas vamos lá. Exatamente. Então vamos entrar no contexto da abóbora. E quem trabalhou comigo, quem já esteve perto de mim, assim, né, sabe que Córrego das Abóboras existe, é uma roça, né, que fica no interior de Jaguaré. Então, para quem é daqui da nossa região, sabe que Jaguaré já é uma cidade muito pequenininha. Aham. Então, Não. era uma... Eu assim. Eu sendo cancelado. Meus amigos de Jaguaré, beijo. Devo uma visita a vocês. Então, mas assim, hoje já voltei lá algumas vezes, né? A gente às vezes vai a passeio porque tem parentes lá e etc. E assim, é um grande local produtor hoje de café, de outras culturas também. Mas vamos imaginar isso há, sei lá, Alguns aninhos 35 atrás. anos atrás, por aí, exatamente. Então, assim, foi realmente uma trajetória de muita vitória. Então, eu tenho muito orgulho de quem eu me tornei profissionalmente, de quem eu me tornei como pessoa. Todos nós temos trajetórias que vão nos moldando. Algumas, elas fazem com que a gente se torne mais dura em determinadas situações, outras fazem com que você seja mais leve, suave em outros aspectos da sua vida, Sim. e tudo contribui para quem você é. E a gente volta na fala do início, né? Aham. Tudo o que você vive contribui para quem você é. E é isso, eu tenho muito orgulho e eu realmente sou uma vencedora. De Córrego das Abóboras para o mundo. Mas, sabe que essa foi uma frase que saiu muito naturalmente. Há 2 anos atrás, eu me dei de presente de aniversário a minha primeira viagem internacional. Então, fomos eu e uma amiga muito querida, que foi assim, sabe aqueles memes da internet que tem uma pessoa que no dia da viagem, ela chega no aeroporto e fala assim, pra onde que a gente tá indo mesmo? Eu sou essa pessoa. A de Guimarães e a Mônica Martins. Então, eu sou essa pessoa, entende? E essa amiga Liz, muito querida. Você que chegou perguntando. Liz, um beijo. Você vai ver isso aí. A Liz, Beijo, muito querida, Liz. foi ela quem programou tudo. Mas sabe o que é tudo, gente? Quando eu falo tudo, ela vinha aqui no escritório com todas as rotas, assim, de passeios. E isso, aham. Trabalhando, né? Tá bom. Nossa, tá Passa ótimo. só o cartão, passa só o cartão. Tá, aham, eu tô lá trabalhando. E a Liz fazendo tudo. Então, assim, ela programou todos os passeios, ela programou o local que a gente ia. E aí, quando eu estava lá naquele local maravilhoso, então, uma dica que a gente não olha também para esse local que eu vou falar. A gente foi passear na Colômbia. Ai, que delícia. E não é um roteiro muito comum de você Não. ter o desejo de ir, ou socialmente você ouvir falar que, oi, gente, eu tô indo viajar pra Colômbia. Não é, né? Um roteiro comum. E é impressionante
como é um lugar belo e pouco explorado, assim, turisticamente por nós brasileiros. Então já fica a dica aí, tá? Ó, bacana, hein? E aí lá, andando pelas ilhas, né, eles têm uns carrinhos, eu esqueci o nome do carrinho, você loca e você sai andando, passeando pela ilha. E eu tava olhando aquele lugar maravilhoso e de repente passou o flash de Corre das Abóboras, sabe? Mentira! Pergunta Liz. Passou um flash, Mas assim. por quê? Por conta Eu da tenho esse emoção ou vídeo. porque era parecido? Não, Conte pra ele como que era a Código dos Avós. Uma água azul. Pois é, Claro. tipo isso. E aí eu assim, saiu eu de Corre das Abóboras para o mundo. E gritei assim, porque de fato foi uma conquista. Então realmente não, foi a tem que se primeira de comemorar muitas. mesmo, né? A primeira de muitas que estão vindo na minha vida. Eu quero É conhecer, agora eu quero conhecer a Colômbia, que legal, não sabia. Vá. Tem o xenofobismo, né? Inclusive a colombiana vai cantar agora em Copacabana, dia 2 de maio. Não tô ganhando nada pra isso, mas vamos lá. E Rose, falar em vencedora. Eu descobri ontem que Rose foi professora, não sabia, tá? E eu descobri que você é um observador nato, né? Porque você já redigiu tudo que você ouviu, Menina, você né? não sabe da minha... Eu mandei mensagem na hora pro Marco, ó, cadê, né? Porque não dá pra mostrar, mas tava ali, professora, 2 anos, a gente vai falar aqui daqui a pouco. A gente vai falar aqui daqui a pouco. E Rose, que momento assim lá você escolheu ser professora? Como foi essa trajetória? Como foi essa mudança? Explica pra gente. Tá, vamos lá. Eu queria mesmo ter feito faculdade de arquitetura ou dentista. Uma coisa meio que não se conversa com a outra, né? Mas era o que eu queria ter feito na época. E aí não tinha esses cursos por aqui, enfim, não era possível estudar fora. E eu decidi fazer o quê? Escolher algo que eu mais me identificava em sala de aula e lecionar. Então, o que eu mais me identificava sempre foi a área de humanas. E o que eu mais gostei sempre foi história. E é impressionante como que um professor marca a vida da gente, porque o que me fez gostar de história foi um professor chamado Marcos, quando eu estudava lá no SESI. Nossa, tem tempo isso. Mas Quem que ele descobriu o Brasil? Ele era extraordinário. E, assim, através dele que eu me apaixonei. E quando você fala da área de humanas, não é uma área que normalmente você tem muitas pessoas que se atraem, né? Mas é uma área magnífica. Foi uma área que me trouxe, assim, muitos contatos, amizades que eu tenho até hoje. E a decisão realmente foi por afinidade daquilo que eu gostava mais em sala de aula. E eu optei por fazer. E eu confesso que eu acho que tudo é útil. E passar pelo curso de História foi extremamente útil para quem eu sou hoje. Essa coisa de estar na frente de uma sala de aula, de falar para alunos. Hoje eu vou para imobiliárias, eu falo para corretores, eu movimento muito palestras. comunicativo, Mas assim, toda comunicação ela dá um friozinho na barriga, Eu tá? imagino, Toda. Então, toda Mas você passa vez... muita segurança, sabe? a gente engana também um pouquinho. Não, mas brincadeira. Quando a gente fala do que a gente gosta, do que a gente entende, fica fácil. Então, o nervosismo, às vezes, ele vem não pelo que você conhece ou deixa de conhecer. Às vezes, é uma segurança emocional, psicológica, no sentido de até você ser julgado. O que vão achar? O que é isso? Isso eu tô falando de mim, tô falando de forma generalizada, né? E aí você dá aquele medinho, dá aquele frio na barriga e sabe aquela coisa... Dá o primeiro passo e vai com medo mesmo. E vai, e depois que você tá lá... Inicia que depois melhora. E depois melhora. Aí depois que você tá lá, fica meio que natural. Até porque quando a gente fala aqui da nossa região local, são mais rostos conhecidos, então você consegue gerar mais uma naturalidade naquele ambiente. Então, ter atuado como professora, eu tenho certeza que me contribuiu muito para o que eu faço hoje. É isso que eu ia perguntar, muito. aquela fase contribuiu para você, né? O fato, assim, de ter que estudar, de ter que ler, de ter que falar, foi um período maravilhoso também, enquanto eu estava sendo professora. Como vocês bem falaram aí, antes de terminar a faculdade, né? E aí? Entra nesse assunto ou não entra? Porque tem uns... Eu falar com mas olha, isso tem em todos os locais. E o que aconteceu nessa época que vocês querem, né? Que eu falo? Conte. Conte. Então, assim, nessa época, antes de terminar a faculdade, eu já fui convidada para poder ser professora. Então, peguei e fui. Né? Peguei e fui. E como é que chama as aulas? Nossa, fugiu o nome aqui agora. Que o professor é de designação temporária, professor DT. E aí, então, peguei as aulas e fui. Era numa escola muito simples, lá no bairro Aviso, mas foi lá que eu comecei, foi lá que eu aprendi.
E aí logo tem alguém que se incomoda, né? Aí foram lá na Secretaria de Educação, fizeram denúncia, porque eu ainda não tinha formação para estar lá. Aí eu tava lá um belo dia dando aula com meus bichinhos lá, tudo lindinho, de quinta, sexta série. E aí chegaram lá umas senhoras da Secretaria de Educação, devido a essa tal dessa denúncia. Enfim, eu terminei a minha aula com essas senhoras me assistindo, como se fosse assim para medir se eu realmente tinha a capacidade de domínio de sala, capacidade de conhecimento de conteúdo. Mas graças a Deus foi tudo tão maravilhoso que Ele é incrível. que eu falo assim que tudo acontece na hora certa. Foi tão maravilhoso que depois a própria secretaria foi me chamando para outras aulas, etc. Lógico que a gente documentou tudo, fez todo o padrão que tinha que ser feito, até porque não era uma exclusividade minha isso, né? Existem, eu não sei se hoje existe ainda, porque eu estou afastado do mercado, mas existia muito isso no mercado. E acabou que eu fui uma das salas premiadas para fazer isso. Nossa, e a pessoa que denunciou deve ter morrido. Sem ruído, meu Deus. Tentou prejudicar e toma, né? Mas foi maravilhoso. Aí depois eu peguei outras turmas em outras escolas, né? E eu sempre fui, assim, escalando, né? E eu percebi que por mais que eu trabalhasse ali com ensino fundamental, não era muito a minha praia da linguagem que eu gostava de usar. E aí eu fui para o ensino médio, né? Fiz algumas aulas em outras escolas, e aí no meio do caminho surgiu um convite para o mundo corporativo, que, enfim, é onde eu estou hoje. Mas antes de ser professora, eu trabalhei como assistente de dentista. Olha! Eu era assistente de dentista. A gente não tinha. É porque acho que ninguém sabe. Alguém pegou, assim, sabe, umas... Ouviu, né? Algumas coisinhas. Ah, eu sou terrível. Todo mundo fala aí, seu observador. Eu falei, né? Então, assim, eu fui assistente de dentista, foi o meu primeiro emprego. E foi muito legal lá também, porque foi um profissional que eu trabalhei que ele me ajudou muito na comunicação. Então, todos os dias nós tínhamos o hábito lá de fazer a oração matinal. Não podia começar um trabalho sem antes fazer a oração matinal. E aí, eu era muito novinha, né? Eu não tinha nem 17 anos completos quando eu comecei a trabalhar. Então, aquela coisa de você adolescente, você meio que tem vergonha de falar, você vai falar errado. E pensa, nós foi, pau quebrava. E aí, então, eu tinha a missão de ler a leitura diária. E aí, esse profissional, ele ia me corrigindo na forma que eu lia. Né? Não, é ponto, aí você para, lê de novo, sabe? Assim, talvez hoje, se fizer algo assim com a geração que estamos, será interpretado completamente de forma errada. E, assim, o que ele fez comigo lá atrás foi muito gratificante. Talvez não, eu tenho certeza. Lá atrás eu nem entendi o que ele estava fazendo. Eu mais ou menos só obedecia, sabe? Eu sei. Aquela coisa da mãe falar assim, vai e faz o que o patrão manda e tá tudo certo, e fica quieta. E era assim que tinha que fazer. E então, se eu tivesse questionado lá atrás, mas eu ficava na cabeça, minha mãe mandou obedecer. A vontade vinha, engolia de novo. De novo eu fazia. E foi muito maravilhoso. E lá eu fiquei por alguns anos, e aí, concomitante ao trabalho lá, eu comecei a faculdade, e depois veio esse convite para ser professora. Então, eu deixei a área de dentista, né, de auxiliar de dentista, e fui ser professora. E foi muito legal. Aí, nesse período, assim, de sendo professora, o Jornal da Cidade, o Pioneiro, na época, me chamou para escrever também um pouco pro jornal. Aí, fiquei lá fazendo esse trabalho. Nossa, que bacana, tem bastante coisa. Viu, E ela falando, e minha mente é tão criativa. Vou até anotar aqui que eu tive uma ideia. Depois a gente vou anotar. Eu acho que eu terei trabalho nos próximos dias. Você terá. Eu vou ter que anotar isso. Gente, e acabaram de aprovar uma lei em Ares, que eu prefiro não comentar. Depois eu falo por off. Tá bom. E é isso, Rose. Foi muito bom te ter aqui. Arrasou, Eu preciso tá bom. terminar aqui pra gente debater sobre esse assunto. Tô brincando. Ai, gente, mas tem muita coisa. Fazia bijuteria, eu fazia bijuteria para vender. A loja de Desvio tá lá no centro, né? Vocês conhecem. Ixi, eu ia lá vender minhas bijuterias. Nossa. Fiz um monte de coisa já. Ai, que bacana. E a chave virou quando? Você falou que foi um convite para o mercado imobiliário. Mas e aí, o medo, como foi que você entrou, que você gostou, que você se dedicou? E temos 14 anos aí de história, que você já deve ter vivido muita coisa, Haja né? botox pra falar essa linha do tempo.
Haja botox pra falar da E o mais né? incrível aqui, gente, vocês não estão conseguindo ver, Ah, não dá pra captar, é o brilho que o Rose tá no olhar, que de ela tá falar tentando disso. lembrar, eu acho que ela tá passando um flashback na mente Tá. dela, que eu acho que ninguém nunca falou sobre isso, Não. sobre nada sobre o assunto, sobre a Rosilene. Vamos separar Rosilene e Rose. Sobre a Rosilene, que tá inacreditável. Meu pré-treino tá queimando as gorduras. Eu tô suando a beça. O ar do 28. Ai, Jesus. Vamos lá, Rosilene. Responda. Eu até me perdi. O que foi a pergunta mesmo? A chavinha. Quando a chave tá. foi o convite, né? Mas e aí? Você mergulhou, que você gostou? Então, foi um convite muito legal, assim, eu achei bacana o respeito profissional com que tiveram por mim na época. Na época eu havia tido uma perda, né, uma perda de um relacionamento, a pessoa faleceu e tal, então fiquei bem assim, como é que vocês falam? Jogos bem na bad, assim, né? Fiquei bem mal, assim. E aí eu trabalhava numa empresa de exportação de frutas, mercado interno e externo. Fiquei lá quase 5 anos. E aí o mercado imobiliário me convidou. Fui para uma construtora. E aí eu falei assim: olha, mas eu tô, né, de viagem para eu descansar um pouco devido a isso e isso, e eu preciso de uns 30 dias. Ok, me deram um retorno, me chamaram de volta. E eu falei assim: não, tudo bem, 30 dias, 30 dias. Eu fui para Mato Grosso, na época, na casa do meu irmão, passar um tempo lá para ajustar a cachola. E Aquele período aí, sabático, né? isso aí. E aí a empresa falou assim: se você vier, a gente te espera. Aí eu, dentro da minha cabeça, lógico, eu não falei, sabe aquela nuvenzinha assim? Aí eu falei: ui, vai ficar me esperando 30 dias? É isso mesmo, produção? Aí eu, tá. Eu falei, Você já impactava o mercado uniarense, já. Aí eu, tá, não, tudo bem, então tá fechado. Eu volto. Eu lembro que eu voltei no final de semana. Eu não lembro assim, que eu cheguei, acho que de sexta, de sábado para domingo, e já acordei, cheguei no outro dia trabalhando, e aí eu estou nesse mercado imobiliário até hoje. No início deu medo, claro que deu medo. Claro. Porque assim, eu já entrei com um cargo de gerência nessa empresa de um mercado que eu nunca havia estado nele, sabe? De um mercado que eu não tinha nem noção de como que ele funcionava. Então, a minha vida era falar de fruta perecível. Uma mudança radical, E né? aí, Bate aqui no de negócio. repente, eu comecei a falar de tijolos que não estragam, mas que tem outras coisas completamente diferentes ali dentro. E foi maravilhoso, porque isso fez assim com a minha cabeça. Abriu um universo de possibilidades que existe dentro do mercado imobiliário. O mercado imobiliário não são só tijolos, Sim. né? Não é só você, às vezes, construir ou vender ou financiar. Na verdade, você começa a entender que você constrói, vende, financia histórias. E às vezes, assim. Nossa, eu fiquei arrepiado agora. Mas porque é a história de alguém que está muito feliz porque é a primeira casa própria. Sim. Você não aprovou meu crédito. Deixa óbvio. Falarei verdades documentais aqui. Vai. É a história. Você é palhaço, vai. Ela É a sabe. história de alguém que está muito feliz porque é o primeiro imóvel, ou é o casal que está ali, que quer comprar a sua casa como família, ou é a família que está dando um upgrade que melhorou. E tem as histórias tristes. É alguém que separou e que você às vezes precisa atender em dias e horários até separados, que as pessoas não podem estar no mesmo ambiente, né? Ou é alguém que perdeu um ente querido e que esse imóvel foi para inventário. Então, quando você começa a enxergar o mercado da construção, o mercado imobiliário, não só como tijolos, você começa a enxergar pessoas, histórias, sentimentos. E aí, quando você lida com pessoas, o seu atendimento muda, porque você humaniza. E quando a gente ouve falar, que o atendimento do Marcos tem que ser humanizado, do Emerson tem que ser humanizado. Tá, mas o que é ser um atendimento humanizado? É você sentir do outro o que ele precisa. A empatia, né? É, empatia. Você está sentindo o quê? O que ele está trazendo para você? O que ele está comunicando? Felicidade, que é o primeiro, felicidade que ele está melhorando, que ele está vendendo essa para comprar outra. Ele está comunicando a dor que ele tem que se desfazer daquele imóvel que ele viveu com a companheira dele ali 30 anos e que todos aqueles cômodos têm memórias e contam histórias, e ele está na sua frente chorando que ele tem que vender aquilo agora com atestado de óbito na mão. Então, olha como que a coisa muda. Né? Completamente. E quando você quando você está nesse mercado, que você vê um monte de gente entrando nesse mercado, e aí eu falo já que
os anos de experiência me permitem falar isso, você vê que muita gente está entrando pelas cifras que vai trazer lá na frente. Mas normalmente são pessoas que vão ficar pelo caminho. Porque por mais tecnológicos que nós já estejamos e que venhamos a ficar cada vez mais, no final, quem vence é o emocional. É isso. Você falou tudo. Inclusive, saiu uma pesquisa na Forbes que a segunda profissão mais desejada do mundo é ser corretor de imóveis, né? Ser Exato. corretor de imóveis. E, Rose, nesse período todo de 14 anos, você explicou bastante aí, bem interessante o seu posicionamento. Teve algum momento difícil que você consegue dizer assim, cara, que momento complicado? Você citou vários aí, mas teve um que pegou pesado? Você quer falar? Você lembra? Porque deve ter sido. Gente, assim, falou, Foi 14 anos de história, teve pandemia, nossa. Gente, Teve trocas de políticos. Deixa eu tomar um suco agora, peraí. Teve várias coisas. Eu tava vendo no Instagram hoje. Foram A minha água acabou. 6 anos, gente. Gente, eu tava rindo aqui porque uma vez eu gravei um podcast com o Asa da Esperança e a água das crianças acabaram e elas fingindo que tava bebendo. Eu olhando assim, me acabando de rir. Tudo Vai. artista. Tudo aleatório, vai. É emoção, criança. Elas se conectaram com a sua necessidade, tá vendo? Pelo Elas vão falar como tio, acabou a água aqui. Você põe mais Coloca, por água. favor. Ou corta. Então, assim, momentos, tem vários momentos que às vezes a gente acha inusitado, que nunca vai acontecer, ou que não acontece. Ou então a gente fala assim, é impossível isso acontecer comigo. É possível sim. Eu já passei por situações de estar com um contrato pronto para assinar, uma das partes, né, vendedor assinar, e o comprador não atender telefone, mas onde que está essa pessoa, né? Tava tudo certo, a pessoa que estava comprando a casa, e não atender, e aí quando você se dá conta que alguém dá notícia dessa pessoa, a pessoa estava no hospital, na UTI, teve um problemão, sabe? Essa história, graças a Deus, teve um final feliz, a pessoa saiu, mas também já passei por histórias que tiveram momentos tristes, né? Aqueles, assim, eu lembro perfeitamente, a gente estava com um cliente numa quinta-feira, conversamos com o cliente, tudo certo, maravilhoso, para assinar o contrato na segunda. O cliente faleceu no final de semana. Nossa. E, assim, causas naturais, coração. São coisas que a gente, às vezes, fala, não, eu resolvo depois. Sabe aquela frase do viver o hoje? Tem umas coisas que vão te mostrando que você tem que viver o hoje, agora e fazer. Porque são coisas que você fala que vai deixar para amanhã ou que vai deixar para depois, e, de repente, esse depois não vai chegar. E o que eu estou falando aqui é de uma coisa extremamente palpável, né? É ir lá, fazer uma assinatura para comprar a casa, pegar a sua chave e entrar na casa. E aí, de repente, 3, 4 dias depois, a pessoa não está mais aqui para fazer isso. Então, tem várias histórias assim, sabe? Imagino. Tem histórias de pessoas que elas entram com união estável, comprando, todas se amando, maravilhosas, e às vezes, no meio do processo, termina, dá uma briga ali e não assina mais contrato, e acabou. Tem histórias que eu já fiz do financiamento de pessoas que eram namorados, apresentaram união estável e a gente fez o financiamento da casa. E aí passaram-se alguns anos, 3, 4 anos depois, aí uma das partes me liga, ai, sabe o que é, Rose? Eu me separei. Acabou tudo, não quero mais falar com fulano ou com a fulana, você fala com ele para mim, a gente tá vendendo a casa, eu só quero a minha parte, pronto, acabou. Nossa. E vai. E sabe, aquela coisa assim, história da vida real. E aí você vai se conectar com a dor da pessoa naquele momento. Porque lá atrás era a felicidade de estar construindo aquilo junto, agora tem ódio porque o fulano fez isso, fez aquilo, né? Você que fala com ele pra mim, papapá. Então tem muita história, gente. Eu já atendi clientes que tinha, assim, medida protetiva. Que enquanto uma parte vinha, a outra tinha que estar lá de fora, sabe? Bem... tem muita história. Coisa. E você falou uma coisa que hoje eu vi no Instagram e vou te perguntar. Que são 6 anos de pandemia. Fizemos agora, dia 11, né? E como a Rose se reinventou? Como é que a Rose passou esse período? A Rose no mercado e a Rose em casa, né? Com a Laura. A Laura tinha o quê? 2 anos? Não, a Laura tava com 6... 2 aninhos. Você falou que ela tem 8 anos. 17, 18, tô... Quase já, hein? Quero saber dos dois lados aí. A Rose, né?
Eu sabendo mais da vida do que eu. Não, mas é porque ontem eu perguntei a idade da Laura, e você falou que eu tinha 8, eu fiz os cálculos daquela mentira. São 4, não? Isso aí. Não. Não, menos acho que é são 6 6 18, anos. 19, 20. Não. Não, minha vida. A Laura tá com 8 anos. Tem Isso. 6. Era de 2017. É. Que eu sei que eu perguntei pra fazer um É. post e agora eu sei. Agora ela vai fazer agora em abril 9 anos, 9 mas no momento a Ah, conta do Marcos tá certa. Corta essa parte Vida da que conta, segue. gente. vai. Pré-treino. Bom, eu acho que foi um sentimento comum que todos nós tivemos, né? Eu vou falar do meu sentimento. Na hora que veio essa coisa da pandemia, que aqui em Linhares, enquanto eu estava vendo na televisão, sabe? Até os grandes centros lá no exterior, você olhava aquelas praças da Europa, tudo vazio, com Foi tanto de bem. mulher. Foi forte, foram Aquela imagens fortes. coisa assim que vem no efeito manada que ecoa um medo do que você não vê, É. né? E aí, quando eu comecei a ver isso aqui em Linhares, o E carrinho, bombando informação, porque toda hora era informação, né, Rose? informações drásticas, loucas. Drásticas. Só de você ver, você já faltava o ar ali, aquela É. confusão. Então, assim, para mim, o período da pandemia foi um período difícil. Foi o período em que a gente perdeu muitas pessoas da família devido às complicações da Covid. A gente perdeu meu pai, perdeu meu avô, primos, tudo em um ano decorrente da Covid. Isso, assim, trouxe uma série de complicações para quem ficou, principalmente para minha mãe. Então, hoje a gente ainda lida com muitas sequelas emocionais referente a essas coisas da Ao minha período. mãe, né? Aham. Hoje minha mãe está com 68 anos e não tem sido fácil. Então, não é que é mais fácil para mim, é Sim. porque às vezes a gente consegue, com algumas ferramentas psicológicas e emocionais, se reenquadrar melhor no cenário atual. Então, lá atrás, quando eu vi essa notícia, eu falei, pronto, quebrei. Quebrei, o mundo acabou, ninguém mais vai comprar casa, sabe? Ninguém mais vai querer fazer financiamento. Pensa, entrar numa Caixa Econômica da vida. Quem é que querer? Quem pensar saber vida. se existiu amanhã. Vai firmar um compromisso Como? sem saber. Como? É. E aí, de repente, naquela época, os governantes, os economistas, né, o governo naquela época começaram a reinventar as taxas de juros e a Selic foi baixando. Foi assim um período histórico positivamente para a construção civil. Histórico. Positivamente. Positivamente. Foi um período assim que a construção civil mais cresceu, o período que eu, como empresa, mais cresci. Se Foi- surpreendeu, né? Me surpreendi, sabe? Aquela coisa, levei notebook para dentro de casa, montei escritório em casa e ficava atendendo todo mundo online, mas ninguém tava... Com Os cabeça. pensamentos não estavam potencializados para isso. Aham. O pensamento era potencializado para se recolher devido ao medo daquilo que ninguém sabe o que era. E aí, quando toda essa ginástica econômica começou a acontecer, aí foi entrando no mercado uma credibilidade de oportunidade. Porque com uma taxa de Selic a 2%, os juros eram os menores da história do mercado. Então era mais ou menos assim, se amanhã não tiver aqui, não vai... Nenhum influenciar problema. E isso, assim, esse efeito não foi só para a empresa que eu trabalho como credenciada, mas para todos os outros bancos, né? Foi um efeito nacional em todas as outras instituições bancárias. E foi um efeito histórico. Neste período, foi o período que eu falei assim, cresci, eu tenho que sair daqui. E aí foi o período que eu mudei de ponto, a gente fez aquisição de sede própria, foi o período, assim, de um crescimento maravilhoso no meu negócio, não posso negar. Em relação à casa, família, eu cheguei a fazer mesmo. Tem gente que critica, tem gente que fala que estava certo, então vou falar o que eu fiz. Eu fazia aquela loucura de chegar em casa, deixar o sapato lá de fora, colocar a roupa, pendurar. A Laura era máscara muito esterilizada. pequenininha. Laura muito velho. pequenininha, pensa, mandava a criança com a máscara mini, sabe? Eu sei. Nossa. Foram Aquela momentos que... máscara mini, sabe? E, enfim, foi muito complicado. A criança não entende e a criança tá toda hora com a mão na boca. Verdade. A Laura teve Covid, eu tive Covid, que a gente, né, pegou sei lá de quem, o papai teve Covid, enfim. Papai veio a falecer devido às complicações da Covid, a Laura ficou muito mal, porque a Laura muito novinha, ela sempre teve muito problema de todas as lites, bronquiolites, tudo que você pensar tinha. Então foi um período bem complicadinho, assim, que a gente passou, muito complicado. Eu tive muitas complicações devido ao Covid, mas papai do céu falou assim, não é agora não. Isso aí. Vai não. A sua vez não é agora, graças a Deus. Nossa, você tá falando assim, eu tava nessa época trabalhando no mercado, velho. Mercado o quê? Operador de Supermercado? caixa.
Caos, Primeiro né? emprego na Todo Big mundo pegando House. um monte de coisa. Nossa, chegava em Mistura. casa também ficava quase pelado na porta, porque eu tinha um sobrinho Uhum. meu sobrinho nasceu em dezembro de 2019. Nossa. Todo o período até Caraca, é verdade. até o período de 3 anos de idade, 2 anos de idade, era toda a pandemia. Minha mãe é hipocondríaca nata, minha filha. Até elas caem na teoria que Covid foi isso, que era aquilo, que foi inventado pro governo, não sei o que, aquelas teorias doidas. Foi o caos, totalmente o caos. E você estava falando sobre uma coisa lá no outro tema aí, que eu já até me esqueci, mas sobre coisas que acontecem que a gente não repara, positivamente falando. Aham. É igual hoje eu pisei em casa quando saí daqui da Exata, esse querido esqueceu uma chaleira no fogo ligada Tá com vendo? café Acredita? 1 hora da Você tarde. acredita nisso? Não acredito. E eu tive uma reação Não, completamente. e eu cheguei já dando bronca nele. Eu falei, É. você é louco, você tá tomando banho, você esqueceu o negócio lá ligado. Pensando com você, né? Foi ele 1 hora da tarde. E eu tive uma reação, positivamente falando, totalmente diferente. Eu falei assim: agradeço a Deus que não pegou fogo na casa. É isso aí. Ah. É isso aí. Entendeu? Eu Porque podia agradeci. brigar, apontar e não sei o que, você esqueceu, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Totalmente Mas diferente. ó, é Mas era- Fregilson, meu amor. 3h30 da manhã, todo dia tá Não vamos entrar nesse assunto. Tá Que eu vou ser sujeito. cancelado. Ô, Rose, vamos voltar mais uns aninhos atrás? Ixi, vamos lá. Fala vai pra lá. mim. Esqueci, não posso. Como é que foi participar das primeiras casas geminadas aqui de Linhares? Ah, foi maravilhoso. Um aprendizado, né? Foi um aprendizado, literalmente. Quando eu entrei no mercado, a empresa havia já feito algumas construções no loteamento Boa Vista, e aí nós estávamos no loteamento Fonte Grande, então eu já fui para o segundo loteamento. E literalmente foi a primeira empresa em Linhares que trouxe o formato, o modelo do que é casa geminada. Aham. E era aquela coisa assim, a empresa também estava em construção, né, em todos os sentidos, né? E era um aprendizado para todos que estavam ali. Então era aquela coisa, eu ia na obra, mas não que eu entendo de obra, né? Aham. Mas assim, ia na obra, olhar as coisas, e aí lá eu inventava formulários para que os formulários de checklist de quando entrega uma casa. Aí a gente foi criando essas coisas. Então, assim, aí entregou a casa. Aí o cliente, depois que entrega, aparecem as coisas. Ah, o piso está assim, a parede está assado. Então, a gente começou a criar essas condições técnicas para o cliente, dele listar, fazer o checklist. Cliente, como é que tá o piso? Não, tá tudo ok. Parede, ok. Né? E isso foi se aperfeiçoando. Então, lá eu aprendi a construir muitas coisas que hoje eu uso dentro do meu negócio. Para mim, foi uma escola. É o que eu falei, em todos os lugares que você passa, você aprende algo que vai te melhorando para alguma coisa. Ser professora me melhorou para alguma coisa. Até ser auxiliar do dentista me melhorou para alguma coisa. Sim. Porque, assim, para você auxiliar um profissional odontológico, você tem que ter muita, sabe, maestria na esterilização das coisas, guardar os instrumentos corretos, cada um no seu local. Então, organização, sabe? Tem que ser tudo muito meticuloso. E você vai se aperfeiçoando nessas coisas. Então, aprender isso lá na construtora foi maravilhoso. Só me fez ter como espelho para trazer para dentro do que eu faço hoje. E lá a gente criou a primeira. Eu idealizei o projeto e quem fez toda a parte de decoração foi a arquiteta Laísa Buffon. Eu idealizei o projeto da primeira casa decorada de forma sustentável. Não é construção, tá, gente? É Aham. decoração de forma sustentável. E foi maravilhoso. Quem lembra aqui da febre daquelas bobinas que viravam mesa? Bobinas de fio. Sim, Lembra sim. disso? Aham. Né? E era uma febre aquilo. Então a gente colocou aqueles negócios todos, decorou a casa. Foi maravilhoso. Foi um aprendizado. Eu sempre gostei de criar essas coisas assim. Aham. E aí eu sempre acho uns doidos, né? Os Que- doidos juntos. Gruda na mão. E ela, Vai. e ela, Laísa, como arquiteta, foi e deu um show em tudo que fez. Foi maravilhoso. Ai, que bacana. E eu tô em cólicas aqui porque eu tive uma ideia, eu não vou poder falar agora. Mas vou embora. Segue o baile, que eu sou ansioso. Vai, E o que a Rose gosta de fazer? A Rose nos seus momentos, nas suas horas livres. O que lhe chama a atenção? Olha, se eu falasse, eu ia falar assim, ela é louca. Eu gosto de fazer nada. Amo. Sério? Ai, Jesus, não amo fazer nada. Sabe o que é fazer nada? Nada. Literalmente nada. Nada, nada. Mas quando eu falo fazer nada, eu via Marília Gabriela.
Eu ia falar dela agora. O vídeo dela me representa. Porque é sobre aquilo. Ah, eu gosto de ir pra academia, de fazer o meu treino? Gosto. Eu gosto de fazer minha caminhada, de correr? Gosto. Só que aí, cara, vai aparecendo uns problemas na vida da gente que a gente não consegue explicar, né? Um joelho, uma coluna, um negócio. Aí você tem que ir cortando. Eu tô Isso aí, chegando. sabe? Ai, Então, meu Deus. então, assim, eu gosto de pegar minha filha aqui em Linhares e ir ali na linha verde, ou a gente pega em família, vai pra Vitória, vai passear, mas eu gosto do meu momento, Rose, esquece filho, esquece companheiro, tudo. O que a Rose gosta de fazer? Nada. Você sabe qual é o prazer de ouvir? Vocês já pararam para ouvir o silêncio? Eu tô tentando. Que É doido, ensurdecedor, né? É ensurdecedor. Tem hora que eu detesto mesmo. Mas eu já gosto. falei com isso aqui. Tem dia que tem final de semana que ele vai pra Vitória, eu falo assim, quero ficar sozinho. É E aí, isso. porque tem é gente que isso, se não choca, Não né? tem nada a ver com você. Quero ficar só. Fala aí, eu no meu, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu tava na terapia de 8 horas sem celular. Eu fico louco. Abstinência total. Coceira. Aí eu falei, preciso falar isso com o Rose, com o Magno, com não sei quem, com lá. Ai, Jesus, preciso. E você. Esse é o vício de celular, né? Pra você Aham, achar que. aham. É Que você tem que estar totalmente conectado o tempo todo. É. Então é isso. Fazer Mas é isso que eu nada, ia falar. nem É atender o porque telefone. pra mim é assustador, porque eu não consigo assim aquela parte, por exemplo, que as pessoas falam meditar, você zera Ah, a não, mente. não cheguei Eu, nesse nível, não. Então, mas eu tô tentando ficar no silêncio, mas vem tanta coisa na cabeça, eu tenho que resolver isso, tenho que fazer aquilo, eu tenho que não sei o que eu não consigo. Eu prefiro levantar e ocupar, Pois sabe? é, mas aí você não desacelera. Então, Então assim, você tem que ir. Tá desacelerando, tá esquecendo o microfone. Depois eu que luto. Tipo Vai. isso. Você tem que ir aos poucos. Então você vai cortando um pouco das coisas que você está acelerado em fazer, porque aí você vai diminuindo aquela sua energia potencializada naquilo. Então, assim, hoje, quando eu saio da empresa no final de semana, eu gosto de fazer nada, nem que seja assim, umas 2 horas, nada. O que que é Mas- nada? Lembra de ouvir o silêncio? Cara, Mas aí eu te sentar lá, ou pergunto. deitar lá e nada. Só que o nada não é aquela pessoa que fica morgada lá como um ser inútil. Ah, Porque assim, o nada, você se reconecta com você, né? Paz e amor. O nada, você se reconecta com você. Você consegue, cara, suavizar a sua pressa. mas você não tem um desafio, não? Porque você tem uma companheira de 8 anos de idade que tá descobrindo a vida. Uhum. Você consegue se conectar com esse nada? Por isso que eu te respondi que a sua pergunta foi: o que que você gosta? Eu gosto de fazer Não isso. quer dizer Não que que eu você. posso. Boa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ah, se a pergunta dele fosse assim: o que você faz É. nas suas horas vagas? Eu vou corrigir, faz essa pergunta. Ah, eu sirvo de cavalinho para minha filha, eu sirvo de modelo de maquiagem para minha filha. É o tempo inteiro assim, não tem outra. Tudo em prol dela. É em prol dela. É em prol dela. E assim, todos os finais de semana a gente tá junta, grudada e é em prol dela. E ela espera esses momentos. Ela espera. Porque ela tem a rotina dela também. E ela entende a sua rotina. Ela né? entende a minha rotina, ela tem a rotina dela, ela sabe que ela tem que cumprir as coisinhas dela, ela só tem a sexta-feira livre, que a sexta eu Aham. deixei livre pra ela sem fazer nada, né? E a minha relação com a minha filha é muito maravilhosa. Eu percebi. Eu não ontem um posso, pouco. assim, reclamar. Emerson, que tá mais perto, às vezes, Aham. assim, acho que ele percebe isso. É uma relação maravilhosa De parceria mesmo, eu vi, de cumplicidade. de lealdade. É uma criança que às vezes eu falo que tem até um comportamento um pouco adultizado, não porque eu quero que tenha, mas porque naturalmente o meio que se vive acaba tendo esse tipo de pensamento, né? Esse tipo de formação de pensamento. Então, ter a Laura hoje com 8 anos é não lembrar como a minha vida era sem a Laura. Eu já não lembro mais. Eu não tenho essa, como que era a minha vida sem a Laura? Não faz sentido o que era antes sem ela. Aham. E não adianta a gente falar que é isso. Só quem tem Pra poder saber. sabe o que Mas que você é. aproveitou, né? É o seu momento. Eu aproveito Pra- os meus momentos com ela. Eu falo que toda mãe que puder ser mãe, seja mãe. Não vem com esse negócio de querer dominar o mundo profissionalmente. As pessoas vão querer me cancelar, tô falando. Porque Não, mas essa coisa de querer dominar o mundo, eu precisei ser funcional, trabalhar, prover, nananana, eu precisei priorizar
o ato de prover financeiramente as coisas para mim e para minha filha. Ponto. Então, aos 42 dias de vida, a minha filha já estava com babá. E eu já estava indo trabalhar no meu negócio. 42 dias de vida. Eu literalmente saí do resguardo e fui. E meu pai foi um parceirão, assim, nessa época, que meu pai levava no trabalho para eu dar mamar, tal, voltava, sabe? Aquela coisa, assim, maravilhosa. Meu pai foi super presente na vida da minha filha nesse sentido. Mas o que eu digo para as mulheres que estão nos assistindo hoje, quem puder ser mãe, seja. Por quê? E a minha filha, ela começou a falar, não foi comigo. Ela começou a andar, não foi comigo. E assim, sempre com as babás, que foram pessoas maravilhosas, não tenho que reclamar das pessoas que eu tive na minha vida para cuidar da Laura. Eu acho que Deus providencia tudo muito certo. Essa criatura aqui tem que fazer isso mesmo. Então, deixa eu colocar essa bênção aqui na vida dela, para ela poder trabalhar sossegada, com calma e etc, sabe? E dói. Falar que não dói? Lógico que dói, né? Mas eu precisei. Então, assim, Rose, se você voltasse, não precisasse das suas funções, trabalhar do jeito que você trabalhou, eu ficaria sendo mãe, sei lá, uns 2, 3 anos. Sendo mãe, sabe? Sendo mãe, pegando na escola, dando papinha, ensinando a falar isso, aquilo, outro. Eu tenho memórias maravilhosas com a minha filha, mas como adulta, mãe, eu sei que eu poderia ter entregue mais. Mas eu também não fico mais... Eu já me remoí com isso. Eu não fico mais me remoendo com isso, porque tudo é reflexo. Então, quanto mais eu ficar me remoendo com isso, ela sente isso. Né? E hoje, assim, a gente tem uma técnica muito gostosa, muito legal, que hoje ela já está, né, didática, pega telefone, liga, mamãe isso, mamãe aquilo. E, mãe, vamos sair para jantar juntas hoje? Noite das meninas. Então, que gracinha! Então, assim, nós temos o nosso momento, a gente sai para jantar juntas, a gente vai, senta lá no restaurante, janta, vamos para casa, e ela vai contando as coisinhas dela, os problemas dela, né, da idade dela. Esse dia chegou em casa com o cabelo cheio de cola de escola, né, cola branca, cabelo duro, assim, mas, Laura, o que aconteceu? O fulano, ele falou o nome do menino lá, o fulano passou cola no meu cabelo, e ai, chorando. Deixei ela chorar, porque às vezes tem que chorar, né? Tá, mas o que aconteceu? Ele queria não sei o que da minha mesa, um material da bolsinha. Eu falei que eu não ia dar, e ele ficou com raiva de mim, e ele passou a mão cheia de cola no meu cabelo. Olha, meu cabelo como tá? Aí eu caí na besteira e perguntei, o que você fez? Eu bati nele. E aí, como é que eu resolvo? Muito bem, minha filha, sacanagem. Eu pego fogo, tipo assim. Se virou, né? Aí eu falei assim, como é que você fez o quê? Eu bati nele, mãe. Agora o tio, vamos falar o nome aqui, né? O tio tal, que é o coordenador, vai te chamar pra conversar. Eu falei, sério? Ela, sério? Eu falei, tá, não tem problema não. Se ele chamar, a mamãe vai. E tá tudo certo. Você resolveu o problema como você entendeu que era o melhor jeito de resolver. Aí agora, você está com um problema. Quando a escola chamar, a mamãe vai lá e nós vamos sentar juntas e vamos resolver. Ponto. Agora senta aqui. Qual a melhor forma de resolver se isso acontecer de novo? Aí fico conversando com ela, né? Porque se você também reprime a criança... Claro. E outra, a gente tem que entender, tá bom, na nossa época de criança, quem nunca deu uma briguinha na escola? Aonde? Eu apanhava, né? Eu tomei uma suspensão uma vez de 3 dias que minha mãe só descobriu na reunião da escola, né? Porque era terrível, eu assinava os bilhetes da minha mãe. Bartolvino Costa. Gente. Tia Dulce, coordenadora. Coitado, deve ter penado, hein? Eu tinha meu irmão mais velho, corria pra ele. Meu irmão foi expulso de 2 escolas por minha Eu não cheguei nessa fase, não. Eu tinha medo de apanhar, né? Então, eu corria. Ele ia me defender. Então, no máximo, foi só esse perrengue. Enfim, é isso. Você estava falando sobre tirar alguma coisa, igual eu falei, eu vou ficar 8 horas sem celular, o horário que eu trabalho, assim, entre aspas. Aí minha irmã chegou pra mim e falou assim, Emerson, comece com 1 hora. Faça 1 hora, faça 2, depois aí você vai aumentando o horário. E eu vi uma coisa muito interessante que um psicólogo fez até um post diferente sobre coisas que liberam... Qual é o... Cortisol. O hormônio da alegria? Dopamina. Coisas que... Dopamina. Cortisol é estresse. É isso. Coisas que libera dopamina e você nem imagina. Aí ele gravou um vídeo tirando a roupa da máquina. Lavando o prato.
lavando louça, Sou eu. lavando banheiro. Gente, eu amo lavar banheiro. As pessoas em casa. eram mais felizes e funcionais. Pois é. Hoje as pessoas são morgadas, jogadas em cima do sofá, criando pança. É isso. Essa é a E já tem realidade. estudos que dizem que quando você fica 1 hora no celular é equivalente a X energia de quilômetros corridos. Eu não sei dizer exatamente Uhum. para não falar besteira. Gente, como que pode, né? Uma coisa tão parada que você Pois pensa é. que é parada, tá trabalhando Mas mais porque do que... você tá ali, ó, o tempo todo. E isso acelera, tipo, acelera. Aí você tá lá todo acelerado. Você vai querer deitar e do nada ficar em contato com o seu Informações nenhuma. Não vai Informação. dar certo. Caramba. Não vai dar certo, amigo, não adianta. Não inventa esse negócio de espiritualidade, não, que a gente não sabe e vai querer que eu faça junto. Vai pra igreja. Ai, Jesus. Vamos evangelizar esse Bom, menino, bom. vamos. Já sou espiritualizado Vai. demais. Não é? Falta muito aí, né, Falta Rubens? muito, Vai juntar falta com muito. formação de quadrilha aqui 1 hora dessa. Ei, Vamos. aproveitando que tá passando aqui, Financie Direito Brasil. Eu sei que muitos lugares você vai para falar exclusivamente de Uhum. mercado imobiliário. E como aqui o Pode Aparecer é para aparecer, eu não vou deixar de entrar nesse tema, né? E Ok. perguntar qual é o propósito do Financie Direito Brasil. Ele está sempre capcioso. Eu nem sabia. Quem é você? É, Depois qual? Você vê que eu sou assim, né? Tá vendo? já vai virar corte. Esse monte Isso de aí. coisa que ele escreveu aí foi tudo isso. Deixa ele. Você vê que outra fica aqui só. Ele já chegou aqui que esqueceu a agenda, né? Ah, é? Em casa. Quer Ele dizer, botou a doido. alta, né? Ai, menina, nem vou contar. Você viu, né? Depois do- Café, Ah, esqueci. Aí depois, 4 da tarde, ele falou: vamos comprar a Alexa. É. Alexa, a agenda, o meu café está no fogo. Eu vou 3 agora minutos você me comigo, lembra? como conectar no relógio? É, tipo isso. Vamos lá, gente. O Financie Direito Brasil é um bebezinho. É um bebezinho, um projeto muito querido, o qual ele nasce para poder colocar dentro dele todas as dúvidas relacionadas ao mercado imobiliário. E aí, todas as dúvidas para quem? Para quem trata com o cliente. Porque nós temos muitos profissionais, e aí não leia esse aqui na minha fala, só corretor. Nós temos muitos profissionais dentro do mercado que está em expansão e as estatísticas só mostram um crescimento no mercado imobiliário, que é um mercado que ele brilha. E ele chama atenção. Tudo aquilo que brilha chama atenção. Então é um monte de gente entrando nesse cesto para poder fazer algo, seja construir, um engenheiro, a arquiteta, o agente financeiro, profissionais como eu, os corretores, o despachante imobiliário, é uma infinidade. Aquele que trabalha só com escrituras, é uma infinidade de possibilidades. Então, o Financie Direito Brasil, ele vem como o nome diz, para você financiar direito. O objetivo dele é trabalhar com crédito. Crédito para que as pessoas possam adquirir o seu imóvel, seja o primeiro, seja um investimento, seja dar um upgrade, seja uma área, um terreno, o que for. É crédito. Seja crédito em financiamento bancário, seja crédito em consórcio. O objetivo é você trabalhar certo com crédito. Por quê? Propostas erradas com a ideia certa, a gente recebe todo dia. Mas uma coisa que começa errada, ainda que ela tenha a ideia certa, ela vai terminar errada. A ideia está certa, mas começou errado. Então, quando eu penso assim, no propósito do Financie Direito Brasil, quando você cresce, quando nós tivemos uma participação... Acontece no meio do Gilberto. Então, assim, quando você cresce com você um brilho daquilo que você faz. Se o seu propósito não for, no mínimo, iluminar o caminho de quem está com você nessa estrada, seu propósito está errado. Então, eu falo que o Financie Direito Brasil, com a pessoa da Rose, que vem alavancando isso, é para iluminar quem está no caminho. E, assim, esse brilho vai iluminar quem? Todos aqueles que querem crescer e fazer certo. Seja o cara do marketing, seja o Vários corretor, trabalhos para mim. sabe? Seja o corretor, seja o construtor, seja aquele que quer fazer construção financiada com aquelas planilhas complexas e etc. Como que se trabalha com isso? Então, vamos iluminar esse caminho? Esse é o propósito do Financie Direito Brasil. Trazer clareza, trazer positividade. E assim, aquela frase que é meio demodê, mudar a vida das pessoas. Você vai mudar como?
Você vai mudar dando a coisa para a pessoa assim na mão? Não, você vai mudar mostrando para ela o caminho, como é que você faz, se liberta de mim, não fica dependente de mim. Sabe, se liberta. Esse é o propósito, tornar as pessoas que estão nesse caminho independentes. Que o brilho do Financie Direito Brasil ilumine todo mundo que já viu. Nossa. Arrasou? Arrasou. Caramba, cara, Rose O falando som foi isso. ensaiado, tá? Nem ela sabia. Veio do coração. Cara, você falando nisso, eu pensei aqui, gente, eu já fiz 2 anos no mercado imobiliário como marketing. Tá vendo? Deu um boom agora aqui na minha mente que eu falei, 2 anos? Tá vendo? E Gente, ó, passa agora assim. vê o caminho. Passa muito rápido e eu topei encarar esse projeto com o Rose, porque você vê 14 anos de mercado imobiliário, entendendo pra caramba sobre o mercado imobiliário, vai influenciar e levar verdade e autonomia para várias pessoas, que muita gente tá aí de coach e não sabe porra nenhuma. Vou falar palavrão, Literalmente. porque o podcast é meu. Porque muitas vezes, é igual assim, você contrata, um exemplo, tá? Você contrata uma mentoria. Aí o mentor vai lá, ele te dá um monte de planilhinhas, um monte de coisa. Claro que eu tô falando de forma generalizada. E aí você vai fazendo aquilo e aquilo fica dando certo enquanto o mentor tá ali. Certo? Porque ele tá dando assistência. Aí o mentor sai e te deixa com toda aquela grade curricular que você tem que fazer. Só que acontece alguma coisa no meio do caminho ali que o troço começa a sair meio capenga e não dá mais certo. Você é um dependente daquele mentor. Então a ideia do Financie Direito Brasil é que as pessoas, os profissionais, não sejam dependentes do agente de crédito. Que as pessoas tenham conhecimento. Por quê? Vamos pegar o exemplo do corretor. O corretor que está ali de frente para te vender o imóvel e etc. Se ele te mostra, ele só te mostrou o imóvel, ele te carrega para um agente bancário. Ele é um corretor, uma ponte para gerar solução para você poder comprar o teu imóvel, ou ele foi lá ser simplesmente a pessoa que te mostrou o imóvel? Essa mentalidade, ela precisa ser modificada, tanto no corretor novo que está agora no mercado, no calouro, né, quanto no veterano, porque o veterano ele também tem outros vícios que ele ainda não sabe, que ele ainda não colocou as modelagens novas do mercado na vida dele. E o Financie Direito Brasil ele vem para isso, para trazer essa saúde do que é essa estrada de mercado. Eu tiro por mim. A gente, no nosso próprio negócio aqui de agente de crédito, a gente tem que ir se reinventando, colocando ferramentas e fazendo para você acompanhar, senão você fica obsoleto. Do mesmo jeito que muitos falam, e eu disse isso, que muitos profissionais ficarão pelo meio do caminho, aquele que é veterano também vai ficar. Então, é um conjunto. Esse é o objetivo do Financie Direito Brasil. E peraí que ninguém perguntou. Como que nasceu a Exata? A gente esqueceu do nosso xodózinho azul e laranja, que às vezes eu boto um laranja ali, que rosa odeia. O que é isso, né? A Exata nasceu do meu desligamento da construtora. Eu fui desligada da construtora. A construtora que você foi entrou na... Isso. E aí, quando desligada da construtora, inclusive, assim, os diretores foram maravilhosos em me dar incentivo para isso. E lá eu fazia o que a minha equipe faz hoje. Então, lá eu fazia as propostas operacionais de financiamento e etc. Só que na época, gente, era pastinha física, né? Você colocava um bracinho aqui, levava no banco, depois foi evoluindo, tinha um malote, ia para Vitória. Então, hoje está tudo digital. Então, o que a minha empresa faz hoje, eu fazia neste local que eu trabalhava. E quando teve meu desligamento da empresa, eu falei, opa, mas peraí, por que não fazer isso? E assim, sabe aquela história do brilho? Que o seu brilho tem que iluminar o caminho do outro? Né? O brilho dos meus diretores iluminaram o meu caminho para eu fazer isso. E não houve assim aquela coisa, vai fazer isso? Não, pelo contrário, sabe? Vamos junto e vai, somos parceiros até hoje do negócio. Que legal. E é isso. De se admirar, porque realmente, né? E hoje você acredita que o seu brilho está iluminando outras a sua pessoas. equipe. Isso aí. Outras pessoas no mercado. Ô, Rose, você tem 10 anos de experiência como correspondente bancária, né? O que a maioria dos clientes não entendem, assim, de financiamento do imóvel?
A consciência de que financiamento é matemática. Por mais que o cliente ele vai buscar crédito por quê? Pela emoção de trocar o imóvel, aquilo que a gente falou, né? Tem alguma coisa que toca. E o que acontece? Não tem a consciência matemática. Por quê? Banco aprova crédito mediante a renda da pessoa. Deixa eu dar o meu exemplo. Eu, há muitos anos atrás, quando eu nem estava no mercado, meu Deus, eu peguei aquele contra-cheque Xzinho e eu fui lá para comprar uma casa 30x. E eu achava que era simplesmente o fato de eu ter a certeza que eu garantia pagar aquela parcela. Mas banco é matemática. Mesmo que eu, por exemplo, ganhasse 10 mil reais e que eu falasse assim, olha banco, eu pago 6 mil de parcela, tá? Matematicamente eu teria que viver com 4. Só que eu não posso comprometer mais do que 30% da minha renda bruta. Então não adianta eu saber que eu pagarei, que eu irei reduzir meu padrão de vida, por exemplo, para que aquela parcela caiba na renda que eu tenho hoje, porque efetivamente o banco não vai te dar esse resultado matemático. Então é essa consciência. E o cliente precisa entender que ainda que ele tenha ali, ele já tem às vezes uma parcela de um carro financiado, ele tem a parcela da moto, e aí ele quer colocar a parcela da casa. Essas 3 coisas, elas precisam caber em 30% da renda bruta dele. Se não couber, não aprova. Não aprova. Então, é essa consciência que o cliente, que o corretor precisa ter, porque às vezes nem o corretor tem. Também não tem. Ele te liga e fala assim, dá um jeito aí para mim. Aprova, que jeito? A gente ainda não conseguiu produzir renda, entendeu? Produzir renda para alguém, assim. Não conseguimos produzir isso. Mas essa é a maior dificuldade que eu vejo, é trazer o cliente da expectativa para a realidade. E aí, quando você faz isso, tem perfis que você vê, assim, aquela frustraçãozinha, assim. Eu passei por isso no passado, eu sei como que é. Mas uma coisa que eu falo é o seguinte... Você precisa, às vezes, comprar aquilo que você pode para depois você comprar o que você quer. Porque aquilo que você pode, o mercado que é tão pulsante, que valoriza a cada ano o teu produto, a valorização desse produto vai permitir que lá na frente, quando você vender, te proporcione comprar aquilo que você quer. E às vezes as pessoas deixam de comprar porque não é o que, isso aqui não é o que eu quero. Tá, mas é o que você pode. Então, vai primeiro no que você pode, para depois você no que você efetivamente quer. Por isso, pode aparecer, entendeu? Apareça dentro. Apareça na exata e venha para o seu crédito, tá bom? E eu Isso, tava conversando hoje com o corretor, Erivelto provavelmente vai ver isso aí, que ele falou, vendi uma casa lá em Sorotama e o financiamento em 2000 e... Lá vai 27. cacetada. Não, era R$ 600. E na época ele falou, meu Deus, vai comprometer minha renda e tal. São 30%, não sei o quê. Tipo, aluguel na época, 200. E aí hoje ele paga R$ 600 de financiamento. E os hoje aluguéis R$ 600 não paga nem a kitnet. É isso aí. Entendeu? Então isso é muito importante. Eu tava até falando com ele hoje. Ah, você tá vendo X? Eu falei, tá. Eu usei essa fala que você falou. O primeiro imóvel não é o dos sonhos. É o dos sonhos que você vai estar saindo do aluguel, mas não é o dos sonhos que você quer. Todo mundo quer uma mansão. Porra, todo mundo quer uma casa gigante, quintal imenso e tal. Você não vai tomar conta daquele quintal, que você vai ter que trabalhar com um condenado para limpar ele. Ai, casa, piscina, não sei o que, não sei o que lá. Tá, mas vamos se enquadrar na realidade? Você quer sair do aluguel e viver do seu sonho, ou você quer um sonho maior que você nunca vai alcançar? E pagar o financiamento de outra pessoa. Né? Muito interessante essa fala. E a gente separou 3 perguntinhas, Rose. De mito ou verdade? Lá vem ele. Ele já começou falando. Já risca aí, mas vai. Pode fazer. Ele já começou assim. Pai, oi, calma, o que é isso? Eu já chego descendo. Você já chega assim, ó. Eu tô com a face quente, que eu já apanhei aqui hoje. Não, mas a gente recebeu algumas perguntinhas, e aí eu separei essas 3 que eu achei muito bacana, né? De mito ou verdade mesmo. O que você achou? Vamos lá. Financiar um imóvel sempre sai mais caro? Sempre comparado ao quê? Boa. Não, vou botar ali, vou perguntar à pessoa. Por quê? Se a gente sempre comparado ao quê? Se a pessoa fizer a comparação... Não. Assim, vamos lá. Sempre sai mais caro, mas sempre comparado ao quê? É um aluguel? Porque se a pessoa não financiar, ou ela vai ficar dentro da casa de um familiar, de favor ali, certo?
e vivendo a vida de alguém, não a dela, ou ela vai ficar pagando um aluguel. Eu acho que talvez essa aqui foi a intenção assim de perguntar, porque financiamento a gente sabe que sempre dobra o valor do produto real, né? Talvez nesse Adorei que sentido. você falou isso, sabe por quê? Por quê? Porque as pessoas veem só o juro no sentido de dobrar o valor do produto. Exato. Mas em 30 anos que elas estão calculando isso. Calcula essa casa, a valorização dela em 30 anos. Qual será? Ninguém E o faz que eu essa acabei de conta. falar também, né? Entendi. Entendeu? E outra, aí tem sabe, o famoso pulo do gato? Ninguém precisa ficar pagando uma casa há 30 anos. Você pode. Existe um mecanismo de amortização que você vai pagando isso e que o tempo médio de quitação de um imóvel, o tempo médio do brasileiro são de 15 anos. O tempo de curto prazo de quitação são de 7 anos. 7 anos. Eu tenho clientes aqui em Linhares com renda média de R$ 4.500. Ela está em Linhares e ela está voltando para financiar comigo o terceiro imóvel. Renda média de R$ 4.500. Hoje essa cliente casou, então a renda foi para R$ 9.600. E ela ainda, além dessa renda conjugal, ela tem as rendas de aluguéis. Lembra que ela está vindo financiar o terceiro imóvel? Ela não é rica milionária. Estratégia que ela utiliza, amortização. Quando ela comprou o primeiro imóvel dela, que não foi o que ela queria, era o que ela podia, e ela morava ainda na casa dos pais, a gente pegou lá toda a planilha de evolução dela. Os 35 anos. Ó, você pode fazer assim, 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 assim. E ela foi fazendo. Ela fez o dever de casa. Então, o problema das pessoas também é que, às vezes, elas não fazem o dever de casa. E ainda que elas não façam, a valorização do imóvel vai cobrir isso. Diante do cenário que a gente está vivendo. E se elas fizerem, elas terão, além dessa cobertura, o que eu chamo de lucro líquido. Porque é o lucro da valorização que esse imóvel vai dar para elas. Que elas vão pagar num tempo curto ou médio e esse produto vai continuar, sem contar que é o imobilizado, né? E eu acabou casando com a fala que eu tive aqui, porque hoje o financiamento é uma parcela de R$ 2.000 que você talvez pague num apartamento alugado, né? Que R$ 2.000 em 2030 não vai ser R$ 2.000. Não serão R$ 2.000. Entendeu? Vai ser 5.000, 6.000, 7.000 que você vai pagar no imóvel locado. Eu atendi clientes aqui essa semana que tem imóvel próprio, alugado no Lagoa Parque, falar o bairro, que é um bairro que todo mundo conhece aqui, R$ 2.600. Na hora que ela falou isso, oi, né? E ela me mostrou um contrato de aluguel e ela vai usar esse contrato de aluguel para compor renda para ela comprar outro. Então, normalmente, os meus clientes de renda econômica são os clientes que cumprem o deverzinho de casa. E como eu já estou fazendo financiamentos, digamos, com o meu negócio próprio há 10 anos, mas eu tenho clientes ainda da época que eu trabalhava na construtora que são meus clientes. E, sabe, o mercado ele está tão positivo que é tão maravilhoso você ver o cliente voltando, né? E imóvel, que tirou 10 fazendo exercício, ele quer vir. E imóvel não é uma coisa assim que você vai ali e troquei, pronto. É um ciclo. E é muito bom estar com esse ciclo e ser lembrado também por esses clientes para poder voltar. E essa próxima pergunta vai casar com o que você falou, que a gente estava falando também. Que é, quem ganha pouco também pode financiar? Não só pode, como deve. Como deve, né? Porque, assim, o conceito de pouco, ele é muito relativo, porque o pouco, às vezes, é para quem tem muito. Mas para quem tem a renda econômica, aquilo é o muito. E quando aquilo ali é o muito, qual é o muito que cabe ali dentro? É um imóvel de um programa social. Esse imóvel ele tem subsídios, ele tem benefícios. A gente tem benefícios não só do governo federal, mas também do governo estadual. O governo estadual está liberando R$20 mil para as pessoas de renda econômica que estão adequadas a cada faixa, né? Que elas têm que estar. Então, comprar um imóvel hoje, para você ter a sua casa própria, para você sair do aluguel, está muito acessível. As pessoas não podem confundir estar acessível com ser fácil e banalizado. São coisas diferentes. O cliente tem que fazer o papel, o dever de casa dele, tem que fazer o papel dele, né? Então, para que isso seja acessível a ele. Não é chegar aqui todo bagunçado, com CPF restrito, casou e não trocou o sobrenome, documento vencido, aquelas confusão, sabe? Eu sei. Você não vai ter acesso nunca a esse crédito.
Agora, se você faz o dever de casa certinho, se você se organiza para isso, aqui mesmo no nosso escritório, aqui na nossa empresa, nós tivemos já uma, duas, três colegas trabalhando aqui no escritório, perfil administrativo, que já adquiriram sua casa própria. Solteiras, tá? Eram solteiras e adquiriram seu imóvel. Então, é sobre isso. Eu falo assim que o mercado imobiliário, ele tem tudo para todos os gostos e bolsos. E aí, a gente tem um universo aí dentro. Vem conquistar o seu sonho, gente. Eu ia perguntar ela sobre faixas, mas a gente tá pra ter uma mudança aí. Como que a gente fala isso? Né? Mas- É o que a gente vai falar hoje, dia 18 pode mudar. Pode mudar É. totalmente. Então, fica Mas vocês informação já procuram aí. pros comentários. Depois a gente bota lá. Já pode procurar aí @Finança e Direito Brasil, @Rose Bonfante, que vocês vão entender tudo sobre isso. Lá tem Isso aí. tudo perfeitinho que a gente trata, prepara com vocês com todo o carinho. Rose, tem um caso que você marcou na sua história de caramba, essa pessoa eu pensei que não ia conseguir esse financiamento. Pessoa Acho que que conquistou o é. imóvel, né? Deve ter, né? Alguns casos, mas aquele que mais te marcou, assim, que foi emocionante, que você não. Vocês estão hoje violentos, hein? Vocês estão violentos. Assim, nessa A gente pergunta. vai no racional e no emocional. É, É porque todo dia tem muita gente que vive com Rose, mas não sabe quem é Rose, né? não. Toda hora tá a Rose ali, fala de crédito, vem de crédito, tá tudo perfeito e tal, mas também Rose foi a que financiou, Rose foi a que trabalha com isso todo dia, trabalha com o emocional, Sim. trabalha com a tristeza do cliente que não aprova, Sim. trabalha com tudo isso que ela falou aqui no meio do Você podcast. poderia entendeu? caracterizar, mas você é a ponte, né? Pra esse É. sonho, né? Exatamente. E fora Então, quando a pessoa ela conquista, ela deve ser uma gratidão para essa pessoa, principalmente para aquelas que achavam que não iam conseguir, ou que muitas dos empecilhos, né, das coisas que tem que ser resolvidas até realmente você falou a entrega da chave. Então, Uhum. assim, acredito que tem situações e deve ter situações que as pessoas ali perdem a esperança, né? E aí quando Total. você entrega, deve ser uma coisa tanto para você quanto para o cliente. Aconteceu. E você falou também que na nossa palestra que o corretor entrega o cliente para a Rose. O corretor, né? E, Chega aqui- Na verdade, ele abandonou. Então, mas é por Na isso. maioria. Aí vem a questão do que você falou, né? Do caminho que é o que o seu projeto, Sim, né? Que você tá sim. criando para isso, para que eles não deixem Isso aí. isso de lado, né? Porque vê ali os empecilhos para abrir, você quer, não, Rose, Não sabe é lidar. seu, não sabe lidar. Isso aí. Exatamente. Nem sei se eu podia falar isso, mas soltei, falei, tô leve. Não, mas o papo é livre, né? O papo é livre. E E eu a vejo gente as sabe que em todas as construtivas. cadeias profissionais isso acontece. Existe. Até porque você acha que em algum momento eu também não errei na minha estrada profissional? Lógico que eu errei. E o que eu falo, assim, que o problema não é o profissional errar. O problema é ele fazer desse erro uma regra e ele próprio se torna dependente de alguém. Sabe, enquanto o mercado está aí tirador de pedido, ele não vai encontrar dificuldade. Mas na hora que essa chave mudar, ele vai encontrar dificuldade. Então, um dos casos que mais marcou, assim, é recente esse caso, e foi um caso, gente, que a gente trabalhou praticamente 1 ano com essa pessoa. Essa pessoa tinha uma série, assim, renda econômica, imóvel econômico. Quando a gente fala assim, são projetos sociais, né? Sim. Minha Casa Minha Vida. E essa pessoa tinha uma série de problemas jurídicos, restrições, assim, muito complicado mesmo. Você imprimir uma restrição dá 2 páginas, assim, 2 não, mas 1,5 página dava. E era um dever de casa muito complexo. E era uma mãe separada, com um filho, e ela precisava de um lar, porque o aluguel estava estratosférico e onde conseguia era apartamento e tinha aluguel, mais condomínio. Então, assim, um caos a vida da pessoa. E aí, o que a gente fez? A gente foi dando esse dever de casa durante praticamente 1 ano, né? E aí a gente, aquela assistência de conversar com o advogado da pessoa, falar como que tem que ser, e é muito importante isso, como que tem que ser. Não tem uma receita de que aí faz assim para dar certo. Não é assim. A receita é, o jeito certo de vir para o banco é assim.
E aí, o advogado foi ajustando os processos dessa pessoa vai retirando as restrições, e aí vinha aqui e tomava o deverzinho de casa de novo. Olha, agora vai abrir a conta, você vai abrir a conta corrente, você vai movimentar a conta assim, cadastra ali as coisas em débito automático, faça isso. Agora toma aqui, adquire para você ou para o seu filho algum título de capitalização, alguma coisa para mostrar que aquele CPF voltou a ter vida saudável. O cliente precisa entender isso. Porque não é só quitar os problemas e pronto. O histórico ruim, ele tem que ir se apagando. E o sistema, ele leva tempo para entender isso. E aí vem um outro agravante, essa pessoa não tinha renda declarada, não tinha contra-cheque, não tinha carteira assinada, não tinha um contrato de prestação de serviço. Caraca. Desafio. E aí, assim, movimenta nessa conta que você abriu todos os serviços que você vem fazendo. E os bancos, eles têm um negócio chamado assim de renda informal. É muito atípico alguém ser aprovado 100% com crédito de renda informal. Muito atípico. Eu, historicamente, não tenho um relato nos últimos, talvez, 3 anos de alguém que aprovou. E essa bênção foi aprovada. Quase um ano tratando, sabe? O hospital financeiro. Tratando. E quando isso aprovou, gente, vocês não têm noção da alegria dessa pessoa. Imagem. E hoje tá lá com a chave do apartamento na mão, ela, o filho morando. E foi um caso assim que é um caso, de certa forma, recente. Nos últimos 3 anos que aconteceu foi o caso dela. Mas é um caso que foi de sucesso. Ela teve paciência e perseverança. Tem que haver dos dois lados, né, Rose? 2 lados. Tem Que eu amo. caminhar Nós falamos juntos com aí. tanta gente com essa mulher que vocês não têm noção. Vocês não têm noção. E foi sucesso, graças a Deus. Então foi um caso que marcou pela história, sabe? Mexe comigo essa coisa de ter um profissional com filho, porque não adianta, você se identifica em algumas coisas, assim. Eu sei. Sabe? E é isso. Foi bem legal a história dela. E acaba que tem muita gente que desiste no meio do caminho, né? Desiste. Muito. Porque, assim, pessoas com esse perfil, esse perfil, as coisas se alongam. Pessoas que chegam tudo certinho, com 15 dias elas assinam um contrato. Depois que assina o contrato, é trabalho de cartório e prefeitura. Entre 60 dias, em 45 a 60 dias, está com tudo pronto. Agora, as pessoas que têm problemas, históricos de problemas, e que elas estão dispostas a tratar isso, elas têm que ter paciência. E é o que hoje muitas pessoas não têm, né? Tem que ter paciência, tem que ter paciência. E que conselho você daria, Rose, para quem sonha com o seu primeiro imóvel? A gente tá chegando acho aqui. que é praticamente isso, né? Paciência. Paciência, perseverança. E assim, acho que o primeiro conselho, o único conselho é o que a gente falou aqui no meio do podcast. Tenha primeiro o que você pode. Depois você terá o que você quer. Mas para uma pessoa que está nos ouvindo e que já sabe, vamos, tenta me entender. Ela já se espelha nesse caso que você trouxe. Você já, a pessoa agora já desmoreceu, falou, caraca, será que eu não vou conseguir? Né? O que você faria? Não, já vamos fazer o que, na verdade, o que ela pensa, o que eu posso já fazer para eu tentar conseguir esse sonho, né, de adquirir esse Primeiro passo, procure o agente financeiro e exponha tudo. Quando eu falo tudo, é tudo. É toda a história verdadeira para a gente poder... Quando eu falo história verdadeira, não é o sentimento que aconteceu lá, não. Toda a história financeira verdadeira para a gente poder entender o cenário daquela pessoa e instruir o que fazer. Porque tem coisas que a gente não consegue, a gente, através do cliente, resolver. A gente precisa de outros profissionais, ele vai ter que buscar outros profissionais para poder tratar. Essa pessoa que eu citei o exemplo ali, precisou de tratar processos jurídicos, etc., que a gente não tem competência para isso. Então, assim, a instrução é, busque um agente financeiro, conte toda a sua verdade financeira e tenha paciência para você que é um caso desse. Porque vai conseguir, vai dar certo. Mas você precisa fazer o seu dever de casa. E se não conseguir agora, vai conseguir depois. Aguenta um tempo e tenta, né? Tenta também. Tenta novamente. É importante a gente falar também que quando a gente fala de financiamentos de Minha Casa Minha Vida, que é a faixa social, não são só coisas complexas assim não, tá, gente? O pessoal chega aqui com um contra-cheque bonitinho, a gente cadastra ali, rodou a prova, em 2 horas está tudo pronto, em 15 dias assina o contrato,
paga os impostos de prefeitura, cartório, pronto, 60 dias você pegou a sua chave. Né? Para clientes de alto padrão, hoje mesmo eu estava atendendo aqui um cliente para um crédito de 3,5 milhões de reais. Então, quando a gente fala de um serviço de identificação do que o outro precisa, de iluminar a vida do outro, é isso. Nós temos, né, pessoas, clientes, que eles estão aqui, às vezes, comprando um lote lá na cidade de Soretama de 70 mil reais e, ao mesmo tempo, a gente está atendendo um cliente que está tratando de um produto dentro aqui da nossa cidade, alto padrão, de 4,5 milhões a 5 milhões. Então, ó a faixa. Uhum. E aí que na empresa a gente vai dividindo isso por nichos. A gente tem colegas que estão nichados para poder fazer, até para não ficar tudo embaralhado os atendimentos. Então, o mercado imobiliário, ele tem para todos os gostos e todos os bolsos. Alguns terão que ter mais paciência e os outros já conseguirão de imediato. É isso. E cada casa... Cada casa é um caso. Perfeito. Você me lembrou do caso perfeito. Aqui. Já E foram aquela- 4, hein? Esse que saiu do mito e verdade. Cadê? Vou estender pra gente chegar ao final. A gente tá quase chegando ao final, galera. Aquela pessoa que tem o medo, porque você trouxe agora algumas informações que talvez as pessoas não sabiam, mas, poxa, ela tem, vamos juntar aqui um pouco do que a gente falou. Ela tem uma renda, né, ali um pouco mais baixa, ela precisa de, são 30% que são, né, destinados para poder o financiamento, e ela tem um medo de não conseguir cumprir com esse prazo que às vezes é muito longo, né? O que que você falaria para essa pessoa agora? Para ela, sabe, ter a coragem de vir. Aham. Você entendeu, né? Porque é uma pergunta meio confusa aqui. Não, entendi, mas... entendi. Vamos lá. O medo em todas as esferas, ele nos paralisa. Todas as esferas, o medo vai nos paralisar. Se a pessoa tem medo de assumir compromisso com uma instituição financeira, de pagar o seu próprio bem, como é que essa pessoa continua tendo coragem de pagar um aluguel para alguém? Se a pessoa hoje faz um financiamento e essa pessoa, por exemplo, vem a falecer, esse imóvel é automaticamente quitado e ele vai ficar para os seus herdeiros legais, filhos. Os seus filhos estarão eternamente dentro de uma casa quitada. Se essa pessoa está morando no aluguel e ela vem a falecer, seus filhos estarão despejados. Sabe? Então, assim, e aí? Onde é que está o seu medo? Em assumir um compromisso com o banco? Ou em continuar pagando o aluguel? Essa consciência, às vezes, falta ser dada no mercado. E o Financie Direito Brasil ele vem para isso. O quanto é que você pagaria de seguro de vida, só da sua vida, para se acontecer alguma coisa com você, essa casa de aluguel, esse dinheiro do seu seguro de vida comprar uma casa, você pagaria horrores no seguro de vida. Aqui você está pagando uma parcela que já tem um seguro de vida. Então, tira o medo da frente e cai para dentro. Porque cada caso é um caso. Cada contra-cheque é um caso, sabe? Cada um é analisado de forma individual. Respondi sua pergunta? Sim, então, tá arrasou. E eu vou fazer uma pergunta pra Rosilene. Rose, o que você diria pra a pessoa, Rose, que estava começando há 14 anos atrás, hoje? Nossa! Ai, eu adoro minhas perguntas. Queria esquecer essas perguntas, eu lembrei. Caraca! 14 anos atrás. A Rose de 14 anos atrás. Não desista. E foi o que eu fiz, eu não desisti. E foram muitas possibilidades para que eu viesse a desistir. Né? É curta, simples, 2 palavras. Não desista. E eu não desisti. Se eu tivesse desistido, certamente eu não estaria aqui hoje com vocês. Entende? E foram muitos degraus no caminho, muitas pedras. E aí a gente vai aprendendo que a gente não tropeça nas montanhas. A gente tropeça nas pedrinhas. Mas tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Falando assim de uma forma cristã, não estou aqui para evangelizar ninguém, não, mas falando de uma forma assim, cristã, se não me falha a memória, Salmo 138:8 diz que até o Senhor tem um propósito para mim. Então, qual é o seu propósito para o outro? Quando a gente entende qual é o propósito que a gente tem, você não pode desistir. Você tem que colocar metas curtas no que você quer,
metas alcançáveis e buscar ao máximo ter um time certo do seu lado. Isso é o mais difícil, ajustar o time certo do seu lado. Mas o desistir é o que vai fazer você parar no meio do caminho e se frustrar. Então, o que eu falaria para a Rose de 14 anos atrás, não desista. Você vai chegar lá. E tem muita coisa para chegar ainda. É isso aí que você chegou na outra pergunta. E o que você vai dizer, vou deixar registrado aqui, para a Rose daqui 14 anos? O que você quer dizer para ela? Parabéns, você conseguiu. Arrasou. Muito bom. Esse papo foi maravilhoso, Rose. Bom, adorei estar aqui. Gostou mesmo, de verdade. Eu falei a gente tá relaxando, né? Eu falei com ela, chega um momento que a gente esquece que tá gravando. Eu não esqueço porque eu preciso de um estagiário, tá? Eu já tô fazendo toda a edição aqui. Eu esqueço, que no início eu fico, meu Deus, se vocês viram aqui o quanto eu suo. Calma, a gente vai chegar nessa tecnologia ainda de câmera. Mas é isso, muito obrigado por estar aqui presente com a gente. Você viu como que foi o papo. É isso, é descontraído. É para aparecer, para mostrar pessoas fortes e potentes e de experiência, que depois fugiu a palavra. É isso que nasceu Pode Aparecer. Foi muito legal estar aqui e não ser tão formal, né? Que a gente às vezes está sempre trabalhando sempre tão formal. Eu gostei. Eu também quero agradecer, Rose, que o Emerson fala muito de você. Muito. E agora eu estou admirando. Né? Muito bem. E eu agora estou admirando. Admirando a mulher obrigada. Que você é, o que você falou aqui. Conhecer um pouquinho da Rosilene e um pouquinho da Rose também. Sim. Tirar algumas dúvidas aí da galera. Muito obrigado mesmo, de coração. Obrigado, meninos, pelo convite. Eu adorei. Não vai chorar, né? Rose chora também. Ele já abriu o podcast assim, cadê o lencinho, né? Ih, deixa eu Nem preparou ela pra isso. Mas vai ficar a minha fome de durona. Se eu começar a chorar, não posso. A gente veio pra mostrar uma outra versão da Rose. Tá vendo? Obrigado, Rose. Volta sempre. Se tiver novidades aí que você quiser falar. Me convidem, eu volto. Fala pra galera onde te encontrar, fazer igual no... Não que eu não vou botar na bio, né, mas... Aqui na Exata Financiamentos, no bairro Conceição, Avenida Guarino Gilberto, próxima pracinha. E acompanhe as nossas redes, Rose Bonfante e Exata Financiamentos, Financie Direito Brasil e um arraso. E acompanhe os nossos projetos, são projetos lindos que eu tenho certeza que farão diferença na vida de cada um de vocês, inclusive do cliente que está aí para comprar. Tá? Isso aí, galera. Continue nos acompanhando. Nos siga, estamos de volta. Voltamos. A todo vapor. Esse ano é um ano e vambora. 2026 e vambora. É muita loucura. Uhul! Falando igual o Narcisa. Vai, tchau. Obrigado. Até a próxima. Gente.